Se você quer ser rico, vamos usar rico. Você quer ser rico. Você acha que seria uma boa perguntar ao príncipe de Dubai o que é preciso para se tornar rico? O príncipe de Dubai é um homem muito rico. Você acha que seria uma boa perguntar para ele qual o caminho para você se tornar rico? Pensa um segundinho sobre isso. Mas me fala aí o que você acha, mas eu já vou dar a resposta, tá bom? Pra gente não ficar naquele limbo. Eu já vou te dar a resposta que é o seguinte. Muitas pessoas vão falar que perguntariam. Ah, Bruno, eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. E muitas pessoas fazem essas perguntas. Qual que é o grande problema desse tipo de pergunta, né? Como ficar rico, você perguntar para o príncipe de Dubai. O grande problema, o grande perigo desse tipo de pergunta, gente, é que o príncipe de Dubai, ele não, possivelmente ele não sabe o processo, possivelmente não, com certeza, ele não sabe o processo necessário para se tornar rico. Por que não, Bruno? Como assim? Porque o pai dele é do rei de Dubai, é o rei, sei lá. E o vô dele já era o rei, o sheik de Dubai. Então, ele já vem de uma linhagem real, né? Pode ser o de Dubai, pode ser o da Inglaterra. Ele não sabe, você pode fazer várias perguntas para ele que devem ser interessantíssimas a resposta. Como governar um país? Como governar uma ditadura, né? Sei lá, um principado, né? Como é ser príncipe? Tudo isso ele sabe responder e deve ser incrível conversar com ele sobre esse tema. Agora, como me tornar rico? Eu que não sou rico, como eu me torno? Será que o príncipe de Dubai saberia responder essa pergunta? Eu acredito que não, porque ele não sabe, ele já nasceu nessa vida de extrema riqueza, né? O cara não é nem bilionário, o cara é trilionário, porque é dono de um país, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mesma coisa, vou dar um exemplo mais palpável pra gente. Guilherme Benchimol, dono da XP. Eu falo porque eu já cometi esse erro. Eu já fiquei pensando assim, né? Uns anos atrás. Eu pensei, poxa, será que é a rotina do Guilherme Benchimol? O que será que faz o CEO da XP? Ele não é mais CEO, né? Agora ele é só conselheiro. Só conselheiro, entre aspas. Né? O que faz a rotina dele? Como será que ele trabalha? Que é interessante. Agora, aí eu fiquei pensando assim, mas o grande ponto é que eu não preciso saber como é a rotina do Guilherme Benchimol hoje, o que ele faz hoje. O que eu mais gostaria de saber é qual era a rotina do Guilherme Benchimol ou qualquer pessoa de sucesso quando ele começou, nos primeiros anos da carreira dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas com 27 anos, ele tinha o maior escritório de agente autônomo do Brasil. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para ele é: como com 27 anos apenas, né, muito novo, você tinha o maior escritório de investimentos do Brasil e como você, né, transformou isso na corretora que é? Estão entendendo que a pergunta é um pouco diferente para o objetivo que a gente busca? E muitas vezes, onde eu quero chegar com isso, tá, gente? Muitas vezes o ambiente de treinamento que a gente entra, o ambiente que a gente está, não está preparado para nos ajudar em diversas situações. Por exemplo, eu vejo hoje, né, até já dei uns feedbacks nesse sentido, mas eu vejo nos treinamentos das corretoras. Poxa, grandes corretoras que têm capital para dar excelentes treinamentos, né? Eles têm bala, dinheiro no bolso para treinar bem os novos assessores de investimentos. E o que eu sempre observo, cara, que eu acho absurdo. Muitas das pessoas que dão os treinamentos para os assessores de investimentos nunca foram assessores de investimentos. Eu, por exemplo, quando eu entrei, né, eu sempre conto essa história, mas quando eu entrei, e o cara é 10/10, é um cara muito gente boa, muito legal. Só que o cara que deu o treinamento quando eu entrei, ele era da Prudential, né? Ele era de uma seguradora. E ele deu o treinamento comercial, claro que o cara manja, mas poxa, ele nunca tinha sido assessor de investimento. E sabe o que ele falou pra mim? Eu expus minha situação pra ele e ele falou que eu tinha que desistir da profissão, que não ia dar certo do jeito, das condições que eu estava naquele meio. Ele falou, e acho que ele falou, coitado, ele falou tentando me ajudar, era realmente o que ele acreditava. Não estou julgando ele de forma alguma, tá bom? Não estou julgando, um cara de bom coração, com certeza. Mas, como ele nunca vivenciou a assessoria de investimentos,
ele simplesmente estava trabalhando ali, né, tentando ajudar na parte comercial, ele não entendia a nossa realidade. Ele não entendia, ele sabe que é vender seguro, óbvio, deve ser um monstro na venda de seguros. Mas ele nunca vendeu uma assessoria de investimentos para um cliente de R$ 1 milhão. Aí eu te pergunto, como pode uma grande corretora, né, das grandes corretoras, todas eu vejo que são mais ou menos assim, colocar em pessoas que nunca foram assessores, que nunca passaram por isso, treinar assessores que estão começando. Então, galera, eu já começo orientando vocês assim: cuidado com o ambiente em que vocês estão e com quem vocês estão aprendendo a assessoria de investimentos. Isso é do treinamento das corretoras, isso é dependendo dentro dos escritórios,